Pode Ser Humano começando. Você sabe que o Pode Ser Humano é um podcast do Projeto Humanize, iniciativa da Best Homenagens, para trazer humanização para a sua vida, minha gente. A gente está precisando falar muito sobre isso, por incrível que pareça. Hoje a gente trouxe um convidado super especial que vai falar de humanização nos negócios. A gente vai falar humanização do começo ao fim aqui, não é isso? É isso. Antes de apresentá-lo, eu quero fazer a minha autodescrição e depois eu vou passar para você. Aí eu te apresento. Por enquanto ainda é um segredinho, mas a gente vai falar de humanização dos negócios. Fica aí, se inscreve no canal, curte e você vai amar o nosso assunto de hoje. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Viviane Dobelin, sou uma mulher branca, cabelo preto curtinho. Hoje eu estou vestindo laranja e uma calça jeans. E acho que é isso. Já me resumiu, né? Faltou alguma característica? Não. E agora eu vou passar para o nosso convidado super especial de hoje, Rodrigo Cunha. Por favor, primeiro, muito bem-vindo. E aí depois, se você puder fazer sua autodescrição também para quem está só escutando a gente. Tá bom, obrigado, Vivi. Bom dia. Né? Bom dia, Rodrigo. Ou você boa tá tarde, bom? sei lá, quem vai Porque tá a gente não ouvindo, sabe. vai saber boa noite. A gente fala os três. Onde estiverem no mundo. Isso. Né? Eu sou o Rodrigo Cunha, sou um homem branco de estatura mediana para baixa. Estou usando óculos, tenho os cabelos escuros e estou com uma camisa azul. Isso aí, Rodrigo. Gente, se você não conhece o Rodrigo ainda, eu vou fazer uma breve apresentação deles, mas a gente vai pôr um QR Code aqui, e hoje eu não esqueci, falei logo de cara, um QR Code aqui na tela. Nesse QR Code, a gente vai colocar a bio do Rodrigo. Então, vão ter lá os links para o que eu vou contar aqui que ele faz. Então, vai estar tudo nesse QR Code que você está vendo aqui na tela. Então, tá vendo? Depois clica lá para você saber mais sobre o Rodrigo Cunha. Gente, o Rodrigo, ele é jornalista, empreendedor, especialista em comunicação para sustentabilidade e ESG. Legal, vamos falar sobre isso, porque ainda é bem novo, né? Ainda assim, algumas empresas têm falado muito de ESG, outras nunca nem ouviram falar. É um tema. Não é? É fundador e CEO da Profile, agência de Profile PR, né? Agência de Relações Públicas que conta histórias de marcas e pessoas que trabalham com sustentabilidade, impacto positivo e projetos regenerativos. Bom, antes de fundar a Profile, estou vendo aqui que você já passou por redações da Você S.A. Eu amo Você S.A. Eu gosto muito dessa revista. Legal. Trabalhei bastante tempo lá. Que legal. Puxa, talvez eu tenha lido coisas suas. Talvez. Olha que incrível, Rodrigo. Adoro. Veja e Zero Hora. Zero Hora é um jornal, não é isso? Sim, lá de Porto Alegre. Isso. Trabalhou também com comunicação, mercado financeiro, um monte de coisa aqui. Teve um monte de prêmio, gente. E escreveu um livro que está aqui na nossa mesa, que aí você vai contar sobre esse livro pra gente, que é o Humanos de Negócio. Estou bem curiosa. Porque parece, às vezes, que o negócio tem que ser separado da humanização, né? Ou você é um homem de negócios, uma mulher de negócios, ou você é um ser humano. É uma coisa que parece que as pessoas estão dividindo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Também tem um outro livro, você organizou Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto. Esse é um grande momento para esse livro, tem que ser relançado, porque esse livro aqui foi feito em... Quando? 2004. 2004. Faz um tempinho. Mas já. ele é bem atual, né? Porque o país ainda está incerto. O Brasil continua incerto. Né? É isso aí, foi escolhido aqui pela Exame. Bom, tem um monte de coisa que a gente ainda vai terminar de falar, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que você gosta de falar sempre. Eu não preciso falar a sua idade, mas que você é casado, tem 4 filhos e surfa desde os 12 anos. Isso aqui é uma parte importante da sua bio, é isso? Super importante. A mais importante? Acho que sim, né? Família. É lá que a gente é mais humano, É lá Rodrigo? que a gente se conecta com a nossa humanidade. Em todos os sentidos. É lá que a gente é de verdade? Eu acho que sim. Quem a gente é? É um lugar que a gente... O ideal seria que a gente pudesse ser de verdade em todos os lugares. E eu acho que esse é o nosso trabalho, né? De buscar esse autoconhecimento para poder se portar dessa maneira autêntica no mundo, sempre. Mas se a gente pensar hoje, se a gente fizer aqui um exercício de pensar a gente em casa, dando aqueles gritos lá com os filhos, não dá para levar essa pessoa, não dá para levar esse ser humano. Como é que a gente arruma esse equilíbrio? O que a gente tem que melhorar em casa para depois ser verdadeiro dentro do trabalho, de outras relações? É que eu acho que não dá para melhorar num lugar só. Acho que você tem que melhorar em todos os lugares. Né? Eu gosto de dizer sempre que eu trabalho para ser um pai melhor, um marido melhor, um chefe melhor, um empreendedor melhor. Acho que tem que olhar para todas essas qualidades das relações. Então, quando você fala assim... Isso é super difícil, né? É fácil de falar. É muito difícil, Rodrigo. Como é que a gente faz isso? Terapia? Olha, terapia, autoconhecimento, tem muita coisa disponível por aí hoje. Eu acho que o principal
impulso é de buscar isso, né? Sair da inércia para poder ir atrás do que vai te fazer uma pessoa melhor. E o problema é que a gente não quer muito ver isso. É mais fácil ficar na frente da televisão vendo Big Brother, né, do que ir atrás de uma mudança genuína na sua vida, um curso, ler alguma coisa. A gente está muito bombardeado por estímulos de todo lado que nos fazem ficar meio que adormecidos na nossa própria jornada de autoconhecimento, autodescoberta. Nossa, Rodrigo. Você concorda com isso? Eu concordo muito com você, viu? Parece que a gente entorpece um pouco. A sensação que eu tenho, assim, até as próprias redes sociais que são tão positivas para muitas coisas, mas que, assim, já tem estudos aí. Inclusive, a gente recebeu aqui a Juliana Algodoal. Ela, não sei se você já conhece ela, mas ela fala sobre comunicação também. Ela é ótima. Ela estava falando que tem um estudo novo. Ela inclusive, tem que lembrar de pedir para ela. Falou que quer me mandar. Que diz que os jovens aqui agora, dos 18, 20, estão diminuindo o interesse pelas redes sociais. Mas ela falou que é uma coisa muito nova, porque até agora, inclusive, o Brasil é um dos maiores países do mundo em utilização de redes sociais, né, de celular. Acho que a gente tem mais celular no país do que pessoas. Acho que tem um número assim assustador também. E aí parece que a gente fica meio entorpecidamente. E aí você está falando, a gente olha o outro. Você deu o exemplo do Big Brother, né? Que é muito curioso. A gente fica olhando o outro e aí a gente julga todos os comportamentos. Mas quando a gente faz isso, a gente não está nem olhando para a gente. Exatamente, você está perdendo. É uma distração. A gente tem muitas distrações no nosso dia a dia, né? Em vários aspectos. É importante, assim, não estou dizendo não vamos assistir Big Brother, não vamos ver futebol, não vamos ver novela. Claro que sim. Mas acho que assistir com um olhar crítico, né? Entender o que está acontecendo e qual que é a sua parte no mundo e como é que você se relaciona com esse tipo de conteúdo. Tem um monte de experiência de pessoas que deixam de acessar as redes sociais por um tempo e sempre se sentem melhor, né? Então, por que a gente fica num ambiente que a gente, de alguma maneira, fica se auto-intoxicando, né? É difícil, não tem uma resposta fácil. Aliás, tem. As redes sociais, esse tipo de coisa, é desenhada de um jeito que faz você querer ficar cada vez mais ali. Né? De alguma maneira, aciona alguns mecanismos no cérebro que te viciam. Mas é importante você saber disso, porque você pode ser viciado em açúcar, você pode ser viciado em, sei lá, tabaco. Mas se você souber que você é viciado, você já consegue lidar com essa coisa de uma maneira diferente. Né? Você ter consciência sobre o que está acontecendo. É verdade. E assim, a gente até para entrar dentro um pouco aí do seu livro, que fala de... Pode me dar ele aqui para eu fazer um merchandising para você, de graça. Olha aqui. Olha esse muito rostinho. Bom esse livro. Olha esse rostinho, tá vendo? Eu fiz a unha, tá tudo aqui, ó, para mostrar para vocês o livro do Rodrigo, que é Humanos de Negócios. Histórias de homens e mulheres que estão rehumanizando o capitalismo. Parece até contraditório. Rehumanizar o capitalismo. É possível isso? É possível? Me conte. Nossa, e aqui tem histórias? Quero saber. Quero saber Tem tudo. muitas histórias. Tem 27 histórias. Nossa, quero saber algumas, se você puder me contar. Gente, Carolina. A Carol, eu vi que ela passou por aqui. Ela veio, Carolina. Ela é incrível, Guimarra, a Carol. acabou de ela. lançar um livro, Anticapacitismo. Vale a pena, ela é incrível, ela é maravilhosa. Ela é demais. Me conta, é possível rehumanizar o capitalismo, que parece contraditório até? É contraditório do jeito que a gente está organizado hoje, mas não precisa ser assim, né? E eu acho que essa é a grande discussão. E a contribuição para esse debate foi conversar com pessoas que, para mim, eram referências. Eu acho que vou voltar um pouquinho no tempo para poder explicar melhor isso. Esse outro livro que você falou que eu organizei é um livro do Instituto Endeavor, que chama Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto. E eu trabalhava lá na Você S.A. nessa época, a gente fazia bastante coisa com o Endeavor e eles me convidaram para organizar, escrever esse livro. E aí eu entrevistei 50 homens e uma mulher, né? Naquela época, isso não era um problema, né? Você ter esse desbalanceamento. Nossa, assim. que loucura. Quer dizer, era, mas ninguém falava sobre isso. Não faz tanto tempo, sei o quê, 19 anos, Sim, né? é pouco. E aí, eu mesmo não me dei conta disso. Depois eu fui me dar conta, eu falei, gente, olha só que coisa, né? E obviamente eram só pessoas brancas, né? E aí, no final, e ali tinham... Metade eram empreendedores da Endeavor, metade eram executivos bem-sucedidos no mercado. E aí eu entrevistei todos esses e no final eu sempre perguntava para eles do que eles mais se orgulhavam e do que mais se arrependiam na carreira. E todos se orgulhavam da empresa que tinham construído, se orgulhavam, né, da carreira que tinham construído até ali. E quando eu perguntava do que mais se arrependiam,
muitos olhavam, né, ficavam pensando assim e falavam que se arrependiam de não ter passado tempo o suficiente com a família ou de ter visto os filhos crescerem. Nossa. E aí, como eu sou jornalista, né, então eu entrevistei muita gente na minha vida e eu consigo perceber... O que me deixa bem confortável. Imagina, você está indo super bem. O que me ajudou a treinar o olhar, assim, para saber quando alguém está falando uma coisa que não é tão verdadeira, assim, né? E essas pessoas falavam, e eu acreditava muito no que elas estavam falando, porque alguns até enchiam os olhos de lágrimas. Não era como entrevista de emprego, que você fala que o seu maior defeito é ser perfeccionista, sabe? Organizado demais. Organizado demais, enfim. E aí eu senti que tinha uma dor ali. Enfim, esse negócio ficou, só que eu comecei a escrever o livro e eu vi o meu moleque de 10 meses na época, hoje ele tem 19 anos, engatinhando na sala, e eu ficava pensando, se eu chegar nesse lugar de bem-sucedido que essas pessoas chegaram e falar isso da minha família de um tempo que já passou, não tem como voltar, eu vou me considerar fracassado em vez de bem-sucedido. Nossa. Né? E aí eu ficava com isso que eu estava falando da consciência, né? Eu ficava com esse olhar muito apurado sobre como que eu estava colocando o meu tempo, o equilíbrio, né, na relação do trabalho com o tempo que eu ia ficar com os meus filhos. Corta, passou um tempão. Tá. E eu estava, gosto de falar essa história, eu estava no chuveiro tomando banho, daí vem aquele insight de chuveiro, né? Que é quando a água está fluindo, você está com a cabeça relaxada, ali não está pensando em trabalho, sei lá o quê, que você está preocupado com. E aí veio esse insight que eu fiquei pensando, por que a gente usa essa expressão homens de negócios? Não é nem mulheres de negócios, né? Em geral são homens de negócios. É verdade. E quando você pensa nisso, o que vem na sua cabeça quando você fala? Eu penso em alguém muito ocupado, correndo, falando no telefone, sei lá, de terno. É esse viés que vem na minha cabeça. Exatamente. E é engraçado que eu pesquisei no Google para testar essa percepção, e o que aparece são um monte de perfis de pessoas, não tem nem cara, sabe aqueles perfis de redes sociais, assim, que é uma cabecinha, um avatarzinho. Assim, um avatarzinho, não tem nem olho nem nada, e com terno. Eu falei, gente, essas pessoas não têm nem identidade, né? Nossa. E tá lá, se você procurar no Google Imagens, você vai ver isso. E eu fiquei pensando... Mas por que é assim, né? Por que a gente valoriza? São pessoas que têm um salário cada vez maior. A gente até acabou... essa discussão está super em alta agora, né? De algumas empresas enormes com salários muito díspares, assim, em relação às pessoas em geral, os CEOs, principalmente, né? E pessoa que tem um carrão, pessoa que tem relojão, sei lá, um monte de coisa que são status aparentes, né? De riqueza, assim, bens materiais. E aí... eu estava pensando que eu conhecia algumas pessoas que para mim eram bem-sucedidas e até consideradas bem-sucedidas pelo mercado também, e pensei, eu quero conversar com essas pessoas para entender qual que é a percepção delas sobre isso, né? E aí eu pensei ao mesmo tempo que essas pessoas são humanos de negócios, porque eles têm uma ética, valores muito muito apurados, né, e colocam isso no seu dia a dia e são bem-sucedidos com isso também. E não é apesar disso, entendeu? A ética, os valores fazem parte dessa construção. E eu queria entrevistar essas pessoas para conhecer, saber mais como que isso se manifestava. E aí, minha ideia era aprender. Eu convidei algumas pessoas que eu conhecia. E aí as conversas foram muito profundas, né? Desde a primeira. E aí eu percebi que tinha algum material que poderia ser útil para compartilhar com outras pessoas. E aí comecei a escrever o livro, né? Que demorou 4 anos para ficar pronto. E antes dele ficar pronto, a gente resolveu fazer um evento chamado Humanos de Negócios, para não esperar até o livro ficar pronto para colocar a ideia na rua. E foi ótimo, porque a gente fez um Nibs Cultural, lotou, tinha 300 pessoas no ano seguinte de novo, daí 400 pessoas. E o que eu percebi lá? Que tinha uma sede muito grande das pessoas de se conectarem com outros que estão olhando para essas mesmas questões, né? E quais foram as características que você encontrou, que você pode falar assim, Viane, sei lá, não sei se em comum entre eles, mas coisas que você percebeu que, não sei se não dá para falar um padrão, né? Mas que fizeram sentido e você foi vendo que foi se completando conforme... Quantas pessoas? Quantas 27, histórias? 27 pessoas. O que você encontrou aqui que você pode dizer que fala, olha, isso aqui está muito em comum, talvez não. Eu fiz esse exercício, né? E depois de escrever, identifiquei 12 características que eu acho que são características de humanos de negócios, né? Pelo menos 12, acho que teriam mais, mas enfim, a primeira delas é a humanidade, obviamente, né? É meio
é meio elementar, mas é isso, né? O que a gente... Nós somos seres humanos, né? Mas será que a gente tem sempre o nosso espaço para expressar a nossa humanidade? A humanidade no sentido da conexão, né? O humus vem a palavra humus, a etimologia é que vem da terra, né? Então a gente veio da terra, a gente volta para a terra, e essa conexão, a gente perde uma conexão com a natureza, né? E eu acho que quando a gente está, né, absorto no nosso mundo, no mercado de trabalho, querendo ter resultados cada vez maiores, né, para atender uma demanda do mercado, isso é como se fosse uma realidade paralela. E isso acaba tirando esse espaço que a gente tem para ser humano. Tem um amigo meu que brinca que ele trabalhava numa corporação, uma empresa muito grande, e ele falou assim, todo dia eu chegava no estacionamento, parava o meu carro, abria o porta-luvas, pegava o meu coração, colocava ali dentro, fechava o porta-luvas e ia trabalhar. Nossa, que forte, né? E aí, quando eu voltava, eu abria a porta-luz, botava o coração de volta e ia para casa. Nossa. Então, eu falei, gente, como pode, né? E o cara conseguir expressar isso também. E ele trabalhou muitos anos nesse lugar fazendo isso dessa maneira, né? E até tem uma pessoa que é muito importante na minha carreira, que é o Fábio Barbosa, foi meu chefe no Banco Real, no Santander, onde eu trabalhei. E o Fábio brincava, ele falava assim, o problema é que a gente contrata um profissional e sempre vem um ser humano junto. Nossa. Ele falava brincando, porque ele é Mas uma das pessoas mais humanizadas, sim, que existem, né? Tá. Ele falou, gente, isso aqui é o que esse a gente é o problema, faz. Às né? vezes ele fala, eu como CEO, às vezes que eu sou um psicólogo dessa empresa enorme, porque todo mundo quer uma demanda, todo mundo quer uma coisa, quer falar sobre o que o outro tá fazendo. Falando são relações, né? Uma empresa é constituída por uma série de relações. Então, como é que a gente pode abrir mão da humanidade, né? E assim, se a gente puder conceituar o que a gente está dizendo quando a gente fala de humanidade, Rodrigo, o que é isso que a gente... Como é que é levar o coração para dentro da empresa? Eu também lembro de uma outra discussão que a gente teve uma vez no Banco Real, que foi... A gente estava discutindo sobre missão e valores e tinha um bonequinho desenhado. Quem conhece antroposofia sabe, né? Esse desenho... É quase um bonequinho palito, mas um pouco estilizado. E aí tinha a discussão se no modelo que ia nas paredes do banco se colocava o coração ou não. Olha, que interessante. O que você acha que aconteceu? Nossa, gente, instituição financeira, eu acho que eles não colocaram coração. O coração venceu, o amor venceu. O amor venceu? A gente colocou o coração ali. Olha, legal, fiquei feliz. E aí a gente fala assim, bom, se não vai colocar o coração, vai colocar só o bolso, então, ou coloca o bolso e o coração, ou coloca só o coração. Né? Daí, quando você coloca no extremo uma situação dessa, você vê o quanto pode ser ridículo, né? Você não tomar uma decisão. É claro que não era óbvio, mas toda a história lá do Banco Real falando de sustentabilidade era muito desafiar o óbvio, né? Então, foi muito legal. Assim, não falando do Banco Real, acho que, né, não faz sentido, mas se a gente olhar... se é genuíno, né, Rodrigo? Às vezes a gente vê um marketing aí, você, né, como dono aí de agência de publicidade, que é o tal do greenwashing, né? O pinkwashing agora, né? Que eles estão fazendo, que é fazer de conta, né? É uma coisa para fora, né? O pinkwashing acho que tem muito a ver com inclusão LGBTQIA+, e outras diversidades também. Então, mostra uma marca, bota coloridinho lá na época, mas para dentro, né? Você acha que tem sido genuíno isso das empresas? Por exemplo, do Banco Real, você falou que era sério, era verdadeiro, né? Sim. E por isso decidiram colocar o coração lá nos bonequinhos. Como é que você tem avaliado isso também? Esse é um assunto muito amplo, tem de tudo, Vivi, porque tem pessoas muito sérias fazendo o trabalho, tem outras que estão preocupadas com a reputação da empresa, tem outras que estão preocupadas que estão perdendo o mercado porque o concorrente está olhando para produtos sustentáveis de alguma maneira. E não importa, porque eu gosto dessa frase que diz também do Fábio, né? São os 3 Cs da sustentabilidade. Ou você muda por convicção, ou você muda por conveniência, né? Convicção porque você acredita, conveniência porque o mercado está mudando, precisa mudar também, ou você muda por constrangimento. Nossa, adorei. Porque todo mundo está mudando, você fica... E até outro dia alguém veio me falar assim, que a pessoa comentou com ela, perguntou se conhecia alguém que trabalhava com ESG. ESG, quem não sabe, é essa sigla para Environmental, Social and Governance, né? Meio ambiente, sociedade, social e governança, que tomou, nos últimos 3 anos, tomou um tamanho muito grande dentro do mundo corporativo, que é um novo jeito de falar de sustentabilidade. Sei lá, tecnicamente, alguém pode
né, ter outra explicação, mas para mim... Talvez de uma forma mais organizada, né, Rodrigo? Não sei. Sei lá, a discussão é ampla, acho que não vale entrar na questão técnica aqui, mas eu vou dizer que o mercado financeiro puxou essa discussão, conectou com sustentabilidade, e aí quando fala de bolsa, né, as pessoas tendem a se mover mais rapidamente. Então eu acho que, né, essa história é a seguinte: alguém falou assim, você conhece alguém de ESG? E ela falou, sim, conheço, porque eu preciso contratar alguém de ESG na minha empresa, está todo mundo me perguntando se eu tenho essa tal desse negócio. Então, é uma abordagem totalmente equivocada, né? Porque não é um puxadinho que você faz, é um jeito de pensar, um jeito de fazer. E a gente costuma trabalhar com empresas grandes também. Todos os tamanhos de empresa. A gente criou a Profile, eu criei para trabalhar com comunicação focada em sustentabilidade e impacto. É só isso. Se não é isso, eu digo não. A gente não trabalha com muitos clientes que gostam de trabalhar com a gente, mas a gente sempre encontra a nossa turma. E eu tenho trabalhado com muitas empresas grandes também, e aí eu vejo de tudo ali. De tudo. Bom, mas você estava me contando das 12... que a gente mistura aqui um pouco, Rodrigo, mas não tem problema, a gente volta. Que são as 12 características que você encontrou. Pode ter mais, mas essa aqui é as que você condensou. Pode me contar? Quer que eu fale todas de uma vez ou aos poucos? Como você quiser. Vamos lá. Aqui você é o jornalista. A primeira, né? A segunda é inconformidade. E eu acho que eu adoro aquela frase assim, mas sempre foi assim, né? Não dá para mudar. As coisas são assim, é desse jeito que se faz. Eu acho que todas as histórias que estão aqui... pode pegar, escolhe um nome que eu vou te contar uma história. Escolhe um nome qualquer aí que eu vou dizer como é que... vou querer da Patrícia Santos. A Patrícia Santos, maravilhosa, criou o Empregue Afro, uma mulher negra incrível, que ela estava uma vez num processo seletivo de uma empresa que ela participava, e aí ela se deu conta que não tinham negros. Ela falou assim, onde estão os negros? Nossa. E daí ela levou essa discussão para a universidade e começou a querer entender isso. Então, né, ela... E a família dela falava, mas sempre foi assim, essas coisas são assim, né? O Brasil é escravocrata, não tem oportunidade. E ela falou, mas não pode ser assim, tá errado. Não pode continuar sendo assim. Não pode continuar a ser assim. Daí ela foi lá e criou uma empresa, né, que faz seleção de maneira inclusiva de pessoas negras. A gente contratou uma pessoa incrível lá na Profile por indicação da Patrícia. Então, é inconformidade. Todas as pessoas que estão aqui, elas são inconformadas nesse livro com as coisas do jeito que estão e querem transformar para melhor. Rodrigo, então, assim, se a gente tiver, né, quem está assistindo aqui, uma coisa que eu olho na sociedade e me inconforma muito, pode ser uma possibilidade de negócio, inclusive. Pode? É uma oportunidade, né? Não é? Com certeza. Então, alguma coisa que eu olho na sociedade e falo, nossa, isso aqui me incomoda muito. Essa questão específica que você contou da Patrícia Santos é uma coisa que me incomoda muito. Uhum. A gente, outro dia, estava comentando com o pessoal que a gente foi num shopping tirar o passaporte. E, assim, é muito... eu não sei nem que palavra que eu uso, sabe? Mas dá muito para registrar. É só gente branca que está tirando o passaporte. É mesmo? No visto. Olha, a gente tinha, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas tirando um visto americano. Se tivesse meu marido é negro, se tivesse, sei lá, mais de 60 tirando um visto. Então, no shopping, onde estavam os negros naquele momento? Estavam na praça de alimentação limpando. Assim, ainda muito assustador, Rodrigo. Isso me incomoda muito. E é isso que acho que isso que você falou de inconformidade, eu achei incrível. Então, quando você olha alguma coisa na sociedade que te inconforma, pensa naquilo ali, que eu acho que pode virar uma oportunidade. E certamente não está sendo bem endereçada, né? Porque você vê que é um problema, alguma coisa que precisa ser resolvido. Claro. Mas todos os sistemas e incentivos são para não resolver de alguma maneira, né? E aí, quando a gente fala do capitalismo, é isso. O capitalismo é um sistema que a gente escolheu fazer. Não é o único, né? Não estou advogando contra o capitalismo. Eu acho que é o melhor que tem funcionado até agora, mas claramente tem muitas falhas. E precisa melhorar, precisa evoluir. Então, quais são as oportunidades de evolução que a gente encontra no capitalismo? Recentemente, a gente viu a história da diversidade ganhar uma proporção muito bacana também, o próprio tema de ESG, mas assim, é muita coisa que a gente tem que resolver. É muita coisa para resolver, né, Rodrigo? Meu pai do céu. É bom, muita oportunidade, né? Muitas oportunidades de negócio. Eu quero até falar uma coisa que eu tive em conversa outro dia com o pessoal da Arcades. A Arcades é uma empresa grande de engenharia que tem no Brasil, ela é multinacional, inclusive.
E eles têm uma política que é de... o grupo de profissionais, eles têm que refletir a população onde eles atuam. Então, no Brasil, a gente tem 50% de negros, né, entre pardos e pretos. Então, na empresa, eles precisam ter 50%. E é uma empresa majoritariamente de engenharia. Então, até hoje, a engenharia ainda é uma engenharia branca e masculina. Isso é inquestionável. Mas o que eles estão trabalhando para? Para que a empresa reflita a sociedade. Então, se a gente tem X% de mulheres, X% de mulheres a gente tem que ter aqui. Se a empresa tem 50%, se o país onde eles atuam tem 50% de negros, a nossa empresa tem que ter 50% de negros. É incrível. Parabéns, Arcades. A gente está com essa meta demográfica também na Profile, mas a gente está longe, mas tem avançado. A gente tem 25% de pessoas negras no nosso time, mas a gente tem como meta chegar em alguns anos nessa proporção. Acho que a direção é muito importante. Às vezes a velocidade, e isso a gente tem conversado muito aqui, Rodrigo. Às vezes a velocidade, às vezes a gente quer bater na mesa para acontecer rápido. Toda vez que a gente vai muito para o confronto, a gente já percebeu com a maioria dos entrevistados que vieram aqui, que o confronto não é a melhor estratégia. Que a melhor estratégia mesmo é de pegar na mão e falar, não, vamos junto, vamos resolver junto isso aqui precisa ser resolvido, vamos resolver junto. Então, assim, a gente teve desde o professor Paulo Cruz, que veio, que falou muito sobre racismo no ambiente de trabalho. A gente teve a Gabriela Augusto, que fala sobre empregabilidade trans também, LGBTQIA+, que fala isso. Ela falou, Viviane, a gente percebeu que o confronto não é a melhor estratégia. Então, sobre mulheres no ambiente de trabalho também, não adianta querer lutar contra os homens, vamos pegar na mão dos homens e ensinar para eles como é que se faz, como é que tem que ser. Então, esse trabalho junto, eu acho que é uma coisa muito importante. Não tem a menor dúvida. O caminho do meio, né? O que vai nos ajudar a evoluir, porque senão a gente vai ficar sempre numa polaridade. E a gente viu o que polarização faz com o país. Né? Com o país, com as famílias, com as pessoas, né? Não faz sentido. Né? É verdade. Eu acho que esse caminho é um bom caminho. E aí, depois de inconformidade? Depois tem o senso de justiça, que acho que até o exemplo que a gente estava falando da Patrícia tem muito a ver com isso. Né? E, de maneira geral, tem um olhar dessas pessoas de resolver assim, o que precisa fazer, né? Na minha área de atuação, o que precisa... Onde que eu preciso colocar energia para transformar? E ter esse senso de justiça te ajuda a enxergar dessa maneira, para ver a série de coisas, por exemplo, desigualdades sociais, né? Concentração de renda, todos esse impacto no meio ambiente que a gente está começando a sentir de uma maneira muito forte agora, né? Acesso à saúde, saneamento, tem muita coisa para resolver. Daí, se você olha do ponto de vista, as pessoas precisam ter igualdade de oportunidades. Não tem como você dizer, não, que se você nasceu em determinado lugar, você tem direito. Você não tem direito, é só porque está constituído dessa maneira. Agora, como é que você olha e resolve isso? Então, esse senso de justiça muito, muito apurado. De também você querer trabalhar a serviço de alguma coisa, que não é só para o seu benefício próprio. Da onde você acha que vem essa competência, eu não diria competência, característica da pessoa, essa justiça? De onde você acha que a pessoa desenvolve isso? É a criação? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque tem uma coisa que é muito presente em todos esses entrevistados, que é a conexão com a família. Né? De crescer numa família estruturada. Não estou dizendo que é uma família tradicional, é estruturada, mesmo assim, pai e mãe separados, enfim. Tem o tempo de cuidado na criação. Afeto, tem respeito. Afeto, respeito, tem investimento em educação. Então, todas essas pessoas, elas trazem essa evolução muito clara. Tem um exemplo de uma entrevistada, que é a Cláudia Sender, que ela disse que quando ela era pequena, morava numa família que não tinha muitos recursos, e um dia ela pediu uma bala para a mãe dela não quis dar, e elas foram juntas na venda. E quando saíram da venda, ela falou assim, olha o que eu tenho aqui, mãe. Roubou. E ela roubou a bala. E daí ela disse que a mãe dela pegou na hora, nem pensou duas vezes, falou assim, isso tá errado, vai lá, devolve e pede desculpa, agora. Isso. E ela disse assim, eu passei a maior vergonha do mundo, aquilo lá, mas eu aprendi. E aí eu entrevistei ela quando estava rolando a história de Lava Jato e tudo mais, ela falou assim, imagina, eu jamais conseguiria estar, me imaginar numa capa de jornal falando de algum envolvimento nesse tipo de coisa. Então,
eu aprendi com aquilo lá que jamais vou me envolver em coisas que não estejam certas ou não sejam legais, né? Legal. Então, eu acho que nesse caso é o senso de justiça, né, tá claro, que já veio de berço. Então é uma coisa que a gente... E isso é muito engraçado, né, Rodrigo? Porque quando o pai ou a mãe está muito afastado da família, sendo essa pessoa de negócios, ela não consegue, às vezes, dar essa atenção. E aí as gerações continuam, né? É um problema grande, né? Essa coisa do afastamento da humanidade, né? De ser humano. Afastamento, eu me afasto do papel de pai, me afasto desses outros papéis para ser só uma pessoa de negócios. Mas isso tem uma consequência muito grande, né? Muito grande. Tem, mas é que nunca é tão fácil assim, né? Porque você vê, bom, eu preciso para, né, eu ter um padrão de vida para minha família, eu preciso trabalhar, então, né, para poder crescer na carreira, eu preciso ter tanto tempo investido lá, preciso estar disponível para a empresa, para quando a empresa precisar. Então você consegue criar justificativas para você ficar. Mas cria arrependimento só que passa junto, o tempo, né? você olha para trás e já era, né? E tem mais. Agora a gente está com esses problemas exacerbados de saúde mental, né? É um tema muito preocupante nas empresas hoje. Existe uma pressão, né? O mercado no Brasil, especialmente, não está indo muito bem, então existe uma pressão maior por resultados. As pessoas, com essa pressão, elas acabam adoecendo, né? Acabam ficando fora do mercado de trabalho. Tem um número da OIT que é chocante, que por ano se perde 12 bilhões de dias de trabalho no mundo inteiro. Absurdo, Né? Então, se você imaginar, sei lá, vamos pensar que 4 bilhões, metade da população trabalha, seriam 3 dias por ano para cada pessoa afastada. Né? E essas pessoas, né, não é todo mundo fica afastado, mas quando alguém é afastado, eu já passei por isso. Eu não, mas eu já vi um colega. Ficar de 3 a 4 meses fora da empresa, né? Precisando fazer um tratamento psiquiátrico, em alguns casos tomando remédio. Faz sentido? Não faz sentido isso, né? É muito caro o preço. E dentro do ESG, Rodrigo, você tem visto no S alguma coisa relacionada a cuidados com saúde mental? Eu acho que as empresas, eu tenho falado bastante sobre isso, acho que as empresas estão preocupadas com essa questão, mas eu não sei se sabem exatamente por onde ir, porque é uma coisa muito nova, né? Eu vejo alguns cursos, algumas iniciativas, mas eu não vejo nenhum programa estruturado nas grandes empresas para fazer esse tema avançar. Sabe por quê? Quando a gente pensa, a gente fala muito aqui, lógico, né? Pode ser humano é para isso, falando de humanização, a gente parece que está falando, as empresas têm que ser papai e mamãe, queridinho, tem que ser... Eu sinto ainda que as pessoas têm esse viés. Tipo, quando a gente fala de humanização no ambiente de trabalho, ser mais permissivo, e não é isso, né, Rodrigo? Humanização no ambiente de trabalho não é isso. Não, com certeza não. Humanização no ambiente de trabalho, para mim, é você criar o espaço para cada pessoa ser quem ela é. Né? E assim, você acolher todas as diferenças, ter um espaço de escuta, de empatia, né? De cuidado com o outro. Tem uma outra história também, que eu trabalhei no banco, que uma pessoa foi promovida e aí as pessoas que trabalhavam com ele começaram a reclamar que ele não dava bom dia. E daí o chefe dele chamou ele e perguntou, cara, que história é essa? Por que o pessoal está falando isso? De onde que vem isso? Ele falou assim, eu preciso dar bom dia agora que eu fui promovido? Porque meu chefe nunca me dava bom dia, então eu achei que não precisava dar. Achou que era do escopo do trabalho. Você vê que é uma estupidez sem fim, né? Coitada dessa pessoa também, que não tem nenhuma autorreferência para poder saber que aquilo estava errado, né? E ter um senso crítico também de fazer diferente, né? Então, realmente, as empresas, às vezes, elas não ajudam a criar esse senso de individualidade para desenvolvimento pessoal. E você acha que faz sentido, então, as empresas olharem... na verdade, eu não vejo outra saída, Rodrigo. Não vejo. Se as empresas não entenderem... Você falou os 3 Cs lá. Perdão? Convicção, conveniência e constrangimento. Convicção, conveniência. Vou anotar. Conveniência... Eu quero ver se eu vou entender essa letra depois. Constrangimento. Eu não vejo outro caminho. Porque, inclusive, eu queria até te perguntar como esse paradoxo de inteligência artificial que tem vindo de uma forma que as pessoas
O quê? Ah, tá. O diretor ali, gente, me chamando o negócio aqui. Poxa, agora você me tirou a concentração, minha gente. Inteligência artificial. Inteligência artificial, Rodrigo, obrigada. Como é que a gente vai preparar as pessoas? Eu não sei como é que faz isso, eu não sei nem se já sabe, se a gente sabe fazer isso ainda. Porque a inteligência artificial tem vindo, inclusive saiu uma notícia essa semana que, não sei se é alguém do Google, sei lá de onde, falou, gente, vamos dar uma segurada aí, depois que saiu o ChatGPT, saiu mais algumas coisas, vamos dar uma segurada, porque eu acho que a gente não consegue ainda lidar com isso. Uhum. Como é que vai ser essa relação, se você consegue, o que você vislumbra dentro do que você já viu, da humanização versus inteligência artificial? Essa é uma discussão fascinante, né? Só que a gente não sabe para onde vai. Eu acho que isso que você está falando foi uma carta que mais de 1.000 pessoas, cientistas, pesquisadores, assinaram para dizer... Recente, né? Esses dias. Da semana passada. Vamos criar as regras aqui antes da gente avançar. Em 2015, eu ouvi uma palestra de um cara que chama Nick Bostrom, num evento do TED, e ele falou que a gente precisava ter o stop button, que é o botão de parar. A gente deveria desenvolver a inteligência artificial já pensando no botão de parar, para poder apertar quando a coisa ficar estranha, né? Já tá um pouco estranho. E agora já está começando a ficar estranha. Já está um pouco estranho. E será que a gente tem esse botão de parar? Então, todos os parâmetros de inteligência artificial, eu tenho lido um pouco sobre isso também, foram desenhados de acordo com os padrões de relações humanas, né? Então, se você... E, assim, os padrões de ética e moralidade, o que é controverso também, porque a ética para uma pessoa é diferente de outra, né? E a questão moral também. Então, qual que seria o senso comum, né, de colocar essas regras para a questão ética e moral? Então, se você fizer algumas perguntas, eu tenho uma matéria sobre isso, tipo assim... Você pode, em algum momento, querer aniquilar a raça humana? E daí a resposta do ChatGPT é: não fui desenhado para isso. Né? Fui desenhado para fazer o bem para as pessoas. Alguma coisa nessa linha. Assim. Mas e se essa pergunta começa a mudar? Né? E outra questão de trabalhos, né? Que vai deixar de ser importante? O que eu faço hoje... Será que isso pode ser substituído pela inteligência artificial? E, de fato, algumas coisas já podem ser. Né? Só que o que acontece é que a inteligência artificial ela olha para tudo que existe na internet. Ela não cria nada em cima disso. Ela só organiza o que já tem. Então, ainda vai precisar... Da pessoa que do coloca ser humano essas informações para colocar lá. essas informações e para poder trazer inovação de alguma maneira. Agora, se isso vai ser sempre assim, isso vai mudar, não sei. É por isso que o pessoal pediu para dar uma pausa para tentar entender. Não sei se avançou essa pausa, mas é interessante ver. Sim, outro dia a gente estava testando lá em casa, né? E meu filho, nossa mãe, que ele tem 14 anos, então ele é um nativo digital, já nasceu com essa... Não sabe o que é a nossa época, né? E aí ele falou, mãe, vou escrever uma música sobre cookies. E aí escreveu no ChatGPT, né? Uma música sobre cookies. E aí vem aquela música, vem tudo combinando, vem um poema, refrão, vem... Música, né? Que loucura, né? Como é que vai ser isso? Bom, vamos deixar isso aí mais pra frente, né, Rodrigo? Você volta aqui pra gente falar mais sobre isso depois. Daqui a 10 anos. Daqui 10 anos? Imagina. Tá bom. Vamos ver o que vai... Se vai ser eu e você mesmo aqui, se vai ser o nosso avatar falando, a gente já não sabe, não podemos garantir, né? Eu escrevi uma monografia em 98, me formando na faculdade, na universidade, e o título era Cibercultura e Final de Milênio, o chip é o limite. O chip é o limite, né, Rodrigo? O chip é o limite. E o pessoal tava... Naquela época já falando de download da mente no cérebro. Nossa. Então, como é que mistura isso, né? Inteligência artificial com esse tipo de informação? Antes de morrer, eu quero fazer um download de todas as informações do meu cérebro. Nossa, gente. Que loucura, pra onde né? Pode ir? Tem um filme, até vou tentar lembrar o nome do Doador de Memória. Já assistiu? Não. Bom, é um filme que fala um pouco sobre isso. A pessoa vai passando as memórias para outra pessoa da vida, das histórias que já passou e tudo. E é um filme que vale a pena assistir, viu, gente? Doador de Memórias, depois vocês me contam. Mas aí, quando mais a gente fala sobre isso, mais a gente vê a importância de falar de humanidade, né? É verdade. É verdade.
E aí, me conta, vamos continuar mais? Mais dos 12. Resiliência. Bom, já falamos de humanidade, inconformidade, senso de justiça. Resiliência é um outro tema muito relevante também para essa turma. Tem um exemplo da Adriana Barbosa, que é da Feira Preta. Ela trabalhava em alguma coisa, não lembro exatamente o que, e perdeu o emprego, e elas começaram a vender roupa, ela e uma amiga, e levavam araras de um lado para outro, assim. Até que e elas tinham investido tudo que elas tinham para comprar as roupas, né? E até ela tá que aqui no ela livro. tá no livro. Até que ela e a amiga foram assaltadas, levaram todas as roupas delas. E aí ela falou: gente, o que a gente faz agora? E ela falou assim: ó, continua a trabalhar, que é o que a gente tem para fazer. E ela sofreu alguns casos de preconceito durante a Feira Preta. Um muito evidente que está no livro ali é que a Feira Preta acontecia na Benedito Calixto, ali em Pinheiros. Né? Que É uma feira mesmo? hoje é a maior feira afrodescendente da América Latina. São dezenas de milhares de pessoas que fazem parte dessa feira. E aonde que fica? Eu não conheço. Eu não lembro onde é que foi a última, mas é itinerante. Tá? Ok. E aí, nessa época, não era tão grande quanto agora, era na Benedito Calixto. E aí ela recebeu uma negativa de fazer a feira lá, porque movimentava muita gente. Ela falou: bom, todo sábado movimenta muita gente aqui na Benedito Calixto, né? Então, eu considero que isso é preconceito. E aí teve alguns outros casos que estão no livro também. Mas ela nunca desistiu, né? Inclusive, tomou calote de patrocinador, né? Prejuízos pessoais. É uma história de muita resiliência, a história da Adriana. E isso está presente em todos os humanos de negócio também, que é tipo, eu não jogo a toalha. Eu vou até o final para fazer aquilo que eu acredito e que vai ser importante para mim e para o mundo. Legal, perfeito. Eu acho que a resiliência, ela também está muito ligada à plasticidade, né, Rodrigo? Que é, assim, você vai por um caminho, às vezes você está batendo a cabeça ali, você se movimenta de forma que você consiga contornar aquilo, né? E para conseguir chegar onde você quer chegar também. Exatamente. Né? Às vezes a gente fica batendo cabeça também em muitos lugares, né? No mesmo lugar. Então, acho que a plasticidade, se a gente reunir junto com a resiliência, que é a possibilidade de você se movimentar, de você falar: opa, peraí. Encontrar outro jeito de fazer. Outro jeito de fazer. Que nem água, né? Você vai fluindo. É isso aí. Você tem uma pedra aqui, você vai pro lado e segue. É isso aí. Como diria o Bruce Lee, be water, my Seja friend. Água. Demais. Uma outra característica aqui é a empatia, né? Essa capacidade de olhar para o outro, enxergar o outro. E a partir daí você pode criar negócios, pode melhorar relações. Né? A empatia está sempre presente em todos os humanos de negócios. E quando a gente olha um outro tema, não está diretamente relacionado, mas é parecido, talvez esteja, que existe um alto nível de psicopatia entre CEOs de grandes empresas. E tem um estudo sobre isso. É verdade, já vi alguma coisa. Você já viu? Sobre isso, tipo, na população, só 2% da população é psicopata. Essa palavra é feia, né? O pior é que quem está agora no escritório, ele está olhando para a sala do CEO e falou: meu Deus, será que... O cara está ouvindo, olhando o CEO, esse psicopata, mas é fácil. Meu Deus, não faço hora extra aqui nunca mais. Eu e ele aqui jamais, vou embora. E essa pesquisa falou que entre os CEOs chega a 9% o índice de psicopatia. Já pensou? E um psicopata é uma pessoa que não é capaz de olhar o outro, entender, né, o que o outro precisa. Ele vive num mundo muito particular. E quando você fala assim, essa pessoa é orientada a resultados. Orientada a resultados é outro jeito de falar que o cara vai fazer o que for preciso, necessário. É um trator, é uma máquina para entregar os resultados. Se tiver que pisar na cabeça de alguém, não tem problema, porque a minha missão é entregar resultados aqui. E isso explica muitos comportamentos, né, Rodrigo? Por isso que tem esse nível alto de psicopatia entre CEOs, porque o CEO, ele, cara, dá uma tarefa para esse cara, ele vai atrás. Fazer. E por isso que ele vai ser promovido. E vai ser promovido, vai ser estimulado. Eu já passei por chefes assim é desesperador em alguns casos. E tinha um colega meu que era meu par. E ele não aguentou a pressão que essa chefe colocava na gente, nos dois. E ele foi afastado, ficou 4 meses em casa, porque a pressão psicológica era absurda. Eu conseguia lidar de algum jeito, mas ele não conseguiu, né? E essa pessoa era valorizada na empresa porque onde ela ia, ela conseguia resultados. Mas aí, cara, qual que é o rastro que você deixa ali, de sangue. Né? E eu brincava antes do desastre.
da Vale, da mineradora, e que a gente não precisava mais de James Bonds corporativos, aqueles que têm a licença para matar desde que entregue resultado para o acionista, né? E aí, se você for olhar, nesse caso da Vale e alguns outros também, já se sabia que aquela barragem tinha um risco de romper. Mas o executivo não falou. Por quê? Porque se ele fala, o preço da ação cai. Perfeito. Né? E ele tem, então, ele tem a licença para matar. Sim. Uma coisa que eu falei antes de acontecer, Nossa. que acabou virando. E é uma metáfora forte, mas real. importante, porque, independente da pessoa que estava lá, quem tomou a decisão, qualquer pessoa, provavelmente, que estivesse naquele cargo ia tomar essa mesma decisão de não falar sobre o problema da barragem, porque a gente vai consertar isso aí, né? Sem saber o tamanho do estrago que poderia causar. Uma dor enorme, muita gente que morreu. E aí? Né? E o que acontece depois, no final, é que as ações da empresa acabaram caindo, se recuperem tudo. Esse é o problema, né? Porque a gente até, de algum jeito, não aprende com o que aconteceu, né? Que coisa, Rodrigo. Eu assisti essa semana um documentário que é da Livre, da Boeing. Você já assistiu esse documentário? Não. É exatamente o que aconteceu com a Vale, aconteceu com a Boeing. Puxa, agora não vou lembrar o ano, mas tem na Netflix. E eles contam que eles tinham uma política de segurança psicológica. Antes da Boeing ter eles tiveram uma junção com uma outra empresa que eu não lembro o nome. E eles tinham uma política de segurança psicológica. Então, se qualquer engenheiro falasse, epa, isso aqui está errado, estava errado. Os CEOs acreditavam, deixavam, não vai voar, não vai entregar, não vai... Então, eles tinham essa política muito forte de segurança psicológica, até o momento que ela teve essa fusão com uma outra empresa, e a outra empresa começou a coordenar tudo, e era tudo sobre os preços das ações, tudo. E aí, no fim, os aviões, por uma questão financeira, e aí quem vai assistir vai entender, foram aprovados para voar sem treinar todos os pilotos de uma nova... um novo mecanismo que tinha, que deveria ter sido treinado, e, na verdade, aquele avião da Tailândia e o avião na África, os dois caíram por falta de treinamento, porque custava dinheiro para treinar. E eles queriam lançar, porque a outra lá, a Airbus tinha lançado também. Bom, gente... É isso que você está falando. Tudo por causa do preço das ações, decisões. E as pessoas já não podiam mais falar. Isso ficou muito forte sobre segurança psicológica. Quem falasse que tinha algum problema era demitido. Tomava bronca, não podia. Então, as pessoas começaram a ter medo de falar. Olha, mas isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui... Então, olha só o que aconteceu. Um grande desastre. As ações caíram absurdamente na época. Ficou 20 meses sem poder andar com o 732 lá da Boeing. Então, é causa e consequência, né? Você que está falando da Vale, a gente não aprende. Como é que não aprende, gente? Como é que não aprende? Porque talvez não tenha as medidas corretas depois que acontece esse tipo de coisa, né? Por exemplo, tem essa fraude das americanas agora, que eles estão sendo acusados de fraude, né? Um rombo enorme de 20 bilhões de reais no balanço. E aí você vê, os executivos ganharam bônus muito altos, absurdos, né? Quando aconteceu isso nos Estados Unidos com Enron e tudo mais, tem uma lei lá que obriga esses executivos a devolverem os bônus que ganharam depois de uma fraude dessa. E aqui não. Então, se tivesse... eu acho que é uma oportunidade de mudar essa lei, né? Porque se o cara vai pensar 2 vezes antes de fazer uma fraude, porque vai que ele consegue, mas depois descobre, ele vai ter que devolver, não valeu a pena, certo? Porque só vale a pena se o cara não precisa devolver. Ele vai pra cadeia, fica 3 anos ali, sai fora e pronto. Fez o pé de meia dele. Nossa. Mas eu fico imaginando todos esses fornecedores pequenos, né, que vão receber um calote, eles não vão receber essa grana. Talvez vai demorar muito, mas uma empresa quebra. Ainda mais um fornecedor para uma empresa grande como Americanas. Então, isso para mim é psicopatia também, né? Você está muito preocupado no seu benefício próprio e você não está nem um pouco preocupado com os demais. Né? Então, a empatia é uma coisa que você identificou nas pessoas que são Sim. pessoas de de aí negócio. Já conecta com outro tema que é a ética também. Então, essa questão da ética, né? Tomar as decisões. Quando eu vou tomar alguma decisão na empresa, assim, eu penso... Né, quando às vezes surgem algumas dúvidas, assim, né? Tipo, tá certo ou não fazer isso? E aí eu penso, será que eu posso falar sobre isso na mesa de jantar com os meus filhos? Se eu puder falar, tá certo. Esse é o filtro?
né? Se eu não puder falar, ou se você tiver alguma vergonha de falar, ou ficar desconfortável em falar, é porque possivelmente você não está fazendo a coisa certa, né? E aí também, essa ética vem de como você cresceu, com que valores você conviveu, enquanto você estava se desenvolvendo. Mas tem algum momento na carreira, e acho que todo mundo passa por isso, em maior ou menor medida, que você tem que tomar uma decisão que vai impactar o teu futuro, né? Eu tomei uma vez que foi... Eu trabalhava numa empresa, que era uma empresa de comunicação, e essa empresa... foi logo que eu saí do banco. Fui trabalhar nessa empresa antes de abrir a Profile. E aí eu fui ganhando uma grana que era tipo 70% a mais do que eu ganhava no banco, considerando bônus, que era um valor considerável. E aí eu fiquei 4 meses nessa empresa, eu viajava para o Rio de Janeiro, ficava lá, hotel, beira da praia, Copacabana e tudo mais. E aí eu comecei a escutar algumas coisas um pouco estranhas, assim, e eu comecei, gente, peraí, de onde que tá vindo essa Esse grana dinheiro toda, né? Agora que eu tô dentro aqui, tô começando a entender melhor, tá meio estranha essa história. Até que um dia o cara veio e chegou para mim e falou assim, ei, Gaúcho, tá preparado para receber dinheiro em caixa de sapato? Que isso, eu falei, gente? peraí, como assim? Que história é essa? Ele, não, as eleições estão chegando aí, você acha que o caixa 2 é o quê? Caixa de sapato. Eu falei, cara, não é possível que você tá me falando isso. Como assim? Ele, poxa, deixa de ser ingênuo. Aí eu falei, cortei a conversa ali, fui para casa, e essa empresa me mandava uma passagem aérea toda a semana para ir de São Paulo para o Rio e voltar. E aí, nesse dia, eu pedi uma reunião com a secretária, liguei para a secretária, pedi uma reunião com o dono da empresa e e comprei uma passagem aérea do meu bolso para a semana que vem. E eu sentei na frente dele e falei, olha, é muito bacana o que vocês estão fazendo aqui, mas eu queria muito empreender, eu estou vendo que tem muito sócio aqui, até eu chegar lá vai demorar, então, assim, eu vou seguir meu caminho original, eu queria muito agradecer vocês aí por toda essa temporada, espero que fique tudo bem, tchau, fui embora. Corta, 7 anos depois, esse cara... Tá preso, né? Tava aparecendo na Folha de São Paulo, em entrevista sobre delação premiada, que ele era a empresa que cuidava das contas de comunicação da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro, quando era o Cabral, o governador, e o... Nossa. Nem lembro quem era o prefeito lá. De Cabral a Cabral, a gente está sempre metido nessas Aí, confusões. gente do céu, isso aconteceu lá em 2011, eu acho. Foi 7 anos antes de eu ler essa notícia no jornal, ou mais tempo até. Então, foi uma decisão. Eu podia ficar assim, beleza, estou ganhando uma grana muito boa, confortável, vai ficar tudo certo, eu vou juntar um dinheiro para minha família, vou fazer de conta que não vejo isso aqui, vou dizer que eu vou trabalhar com outras coisas, com política não, mas tinha empresas trabalhando. E depois eu vi que o cliente que eu trabalhava na empresa também, o cara estava envolvido em corrupção. Nossa. Então, eu estava num lugar ali e falei, gente do céu, como é que... Né, foi o faro. Eu saí correndo no primeiro momento. E sair não tinha uma outra coisa para fazer na sequência, não tinha. Sim. Eu saí porque eu precisava sair daquele lugar. Então, assim, quando acontece esse tipo de situação, qual é a sua decisão? O que você escolhe fazer? Você me falou, você me contou 2 histórias agora, Rodrigo, agora há pouco, e essa, sobre também a questão da gente parar, né, dizer não, talvez desistir, não sei se essa é a palavra certa, quando não faz sentido, né? Você contou do seu amigo que ficou doente, que ficou afastado, e que eu não sei se depois ele saiu da empresa ou se ele continuou lá. Ele mudou. Ele mudou de lugar na empresa. Mudou de chefe, basicamente, aquela pessoa ia acabar com ele. Então, tiraram ele dali e põe em outro lugar. É engraçado que não tiraram o chefe, né? Ela vai sobrevivendo aqui e ali, mas não foi adiante, né? Sim. Mas é isso que a gente está falando agora, né? A questão da gente agora, né, respeitar os nossos limites como humanos, né? Como pessoas. Então, ele respeitar o limite dele, claro que ainda bem que ele conseguiu outra colocação em outro lugar. Você, quando você entendeu que não fazia sentido com a sua ética, com o que você aprendeu. E aí eu fico me perguntando, Rodrigo, né? Sei lá, a gente está, alguém assistindo e fala, poxa, mas eu cresci totalmente estruturada. A minha ética, não sei se ela talvez seja duvidável, mas eu não gostaria mais que fosse assim. Eu quero caminhar direito, quero não ter medo de aparecer nas páginas dos jornais daqui a 7 anos. Então, acho que
A gente também pode tentar acreditar, eu quero acreditar, na verdade, que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem assistir o que a gente está conversando aqui e falar, nossa, não é isso que eu quero. Por mais que pareça normal, porque pelo que você está me contando, algumas pessoas da agência achavam normal receber o dinheiro na caixa de sapato, estava tudo bem? Tava tudo bem. Até que não está mais. Até que não está mais. Então, eu acho que a coisa da causa e consequência não tem como. Isso plantou, colheu. É a lei do karma. Plantou, colheu. Você plantou, você vai colher. Pode demorar, mas vai colher. Então, eu gosto de acreditar que as pessoas podem olhar e falar, não, eu quero ir por um caminho diferente. E recomeçar. Sim, mas com certeza você pode fazer isso, né? E você pode reparar coisas que você fez também. Você pode, por exemplo, tem a lei de ouro, que é a mais básica de todas, né? Que é não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Isso se você parar e pensar... Só sobre isso. É isso, eu não quero ser machucado, então eu não vou machucar o outro. Né? Mas isso, enfim, é parte da nossa evolução como Sim, mas isso resume muito o ambiente de trabalho, Rodrigo. Um chefe que hoje fala, não sei, mas não sei como ser humano. Cara, faz para o outro o que você quer que faça para você. Você não precisa fazer mais nada. Não precisa ler trocentos livros, fazer trocentos cursos. Pensa só nisso, senta um pouco, fala o que você não gosta que faça para você. Faz uma lista. Pô, eu não gosto que o cara grita comigo. Eu não gosto que o cara, sei lá, mente para mim. Eu não gosto que o cara não sei o quê. Não gosto... Faz uma lista do que você não gosta. E replica. Não faço mais isso para ninguém. Não vou mais mentir, não vou mais enrolar, não vou mais gritar, não vou mais não sei o quê. Começa por aí. Eu acho que a gente já começa a trazer um ambiente mais humanizado. Não é? Exatamente. Teve essa que você está falando da lei do karma, né? Ação e reação. Eu tinha um chefe também que eu fiquei, sabe, alguns meses, assim, e eu estava quase saindo da empresa que eu trabalhava. Você teve muito chefe ruim, Rodrigo. Tive muitos bons também. Caramba, por isso que você escreveu isso aqui. Tive ver muitos se... bons tá também. vendo? Coisa boa? Tive ruins. E eu acho que eles estão aí, né? O problema é que não é que eu que tive. É que tem... Então, tá aí, por aí, tá cheio. Eles estão por aí. Mas eles vão mudar. Eles precisam evoluir. Mas ele era uma pessoa muito tóxica, muito preocupada com a vida dele, só não estava preocupado com a equipe, só se preocupava com a equipe se a equipe estivesse fazendo o que ele precisava para ir bem na empresa. E assim, antes de eu sair, demitiram ele. E quando demitiram esse cara, ele juntou toda a equipe e falou assim, vocês precisam me blindar agora, porque... Né, oi, gente. Minha imagem, não sei o que, a gente... Cara, eu só fiz assim, tipo... Boa sorte, meu amigo. Segue a sua vida aí, porque né, você nunca fez nada pela gente aqui e agora você está pedindo para te blindar. Não dá, né? Então é isso, é ação e reação. O que eu podia fazer? Sair falando mal desse cara por aí, que eu estou comentando agora, não estou dizendo quem é. Né? Não estou dizendo quem é. Jamais falarei. Mas eu poderia, né, sair falando mal dessa pessoa, mas não, você não fala nada, entendeu? Cada um lida com as suas questões também. Tá certo, muito bom. E a gente acabou essa lista? Não, gente. Comunicação ativa, que é outro tema, assim, essas pessoas falam muito sobre o que estão fazendo. E falam para inspirar outras pessoas a fazerem também. Né? Então, não tem aquele receio de se expor. Tem esse conceito da Brené Brown, que ela é ótima. Né? Amo. Ela fala que... Vulnerabilidade. Você tem que estar na arena. E quem está na arena lutando vai tomar pancada de todo lado. Mas beleza. É melhor estar na arena lutando, transformando, do que você estar lá apontando. Assistindo. Quem está fazendo isso está fazendo errado. Então, essas pessoas, elas estão na linha de frente, estão na arena e estão falando sobre isso. Ótimo. Um outro tema aqui é o idealismo, né? Que às vezes essa palavra ela é estereotipada, né? Tipo romântico, sonhador. Mas... Cara, se você não for sonhador, como é que você vai mudar o mundo? E tem um amigo meu que é o Siddhartha Ribeiro, ele escreveu um livro chamado Oráculo da Noite, que é sobre sonho. E ele fala que, enquanto humanidade, a gente evoluiu muito por causa do sonho. Né? Porque o sonho é o momento que a gente processa as informações do dia anterior e te prepara para o dia seguinte. E ele fala muito que a gente perdeu a capacidade de sonhar. Literalmente? Sonhar literal? Sim, por quê? Porque o horário, o ápice do sonho está entre 4 e 5 da manhã, né? E quando você está numa cidade grande como São Paulo... Você já está de pé esse horário. Muita gente precisa acordar pelas 5 da manhã, né? Ou pouco antes,
para poder fazer suas coisas e sair de casa e ir trabalhar. Então, no momento que você entraria no sonho para poder processar as coisas da sua vida, para ser uma pessoa melhor, você não tem esse direito. Nossa. Você perdeu essa capacidade de sonhar por causa disso e por outros fatores também, né? Então, se eu não consigo sonhar em criar alguma coisa nova, se eu não consigo acessar minha intuição no momento de sonho, eu não consigo pensar em como seria um mundo ideal. Nossa. Então, eu só me comporto conforme as condições são colocadas na minha vida. Nossa, e é complexo isso, é muito complexo você imaginar isso, que a pessoa perdeu o direito de sonhar. É profundo, você vê né? pessoas que estão sobrevivendo com salário mínimo que é abaixo do salário digno, né? O salário digno Sim. é pelo menos o dobro do mínimo, dependendo de cada região do Brasil. Tem esse estudo? Tem. De salário? É uma questão nova, ainda recente, mas é um tema que está ganhando força agora, né? Então, é um salário digno que você... Em São Paulo, o salário digno para uma família de 4 pessoas é R$5.000. Eu acredito. 5, 6 mil reais. Nossa. E, sei lá, no interior do Brasil, alguns lugares é pouco menos. R$3.000, 2.000, depende da região. Mas é sempre pelo menos o dobro do salário mínimo, né? Hoje está 1.300, né? O salário mínimo. 1.300. Então, você vê, as pessoas não têm... precisam sobreviver de alguma maneira. Estão muito preocupadas com questões muito básicas, né? De se vai ter dinheiro para comprar comida. Como é que essa pessoa vai sonhar? Né? E a quem interessa que seja assim. E sempre foi assim, porque a gente sempre teve escravos na humanidade. E tem um livro maravilhoso que foi lançado agora que chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Que são 2 antropólogos, um deles, assim que acabou o livro, faleceu. Mas o livro fala que esse modelo de desenvolvimento que a gente chegou até aqui tem hoje, ele não é o único. Né? Não, ele não é o único. A gente escolheu por uma série de motivos, a gente chegou até aqui, mas ele não é o único. Então, ele compara algumas tribos, ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, eu afirmo a minha identidade na negação do outro. Então, você vê essa coisa de rivalidade, é muito isso, né? Irmãos que são diferentes um do outro, países, Brasil, Argentina, França, Inglaterra, times de futebol, né? São às vezes até amizades, você vai fazer coisas diferentes daquela pessoa porque você quer se afirmar. Então, teve algumas tribos, né? Eu estou nessa parte do livro que fala lá no norte da América, que algumas tribos da Califórnia, outras do Canadá, elas eram muito diferentes uma das outras na maneira de olhar para o desenvolvimento. E algumas não queriam abrir mão da igualdade e por isso abriam mão da liberdade de alguma maneira. Então, a gente sempre fala do liberalismo, da liberdade como uma coisa mais importante. É importante sim, mas é importante olhar em perspectiva também. Porque se você leva ao limite a liberdade, você acaba criando uma maneira egoísta de estar no mundo, né? Porque eu faço o que eu quero porque eu sou livre. E aí eu não olho para as pessoas que estão ao meu redor. Nossa, outra coisa bem profunda, viu, Rodrigo? É muito legal esse livro, vale a pena. Nossa, é coisa que a gente não para pensar mesmo, perfeito. Vale a pena. Então, o idealismo, né, voltando, é essa capacidade de sonhar que a gente precisa reconectar, reconquistar. Reconquistar. A gente precisa reconquistar. Mas às vezes, não sei se te bate um mini desespero, não sei se nem se é mini, tá? Ou se é médio para large. Nossa, é muita coisa para fazer nesse país ainda, né? Nesse mundo. Nesse mundo, né? Antes da gente ir para Marte, a gente tem que cuidar do planeta Terra. É a Leila que falou sobre isso, de Marte, né? Não, e também tem a favela 3D, que é do Gerando Falcões. Sim. Que a gente tem que acabar com a pobreza, eliminar a pobreza antes do homem morar em Marte. Uhum. Eles têm essa meta aí. Esse faz KPI. sentido. Faz todo sentido, faz sentido, né? Mas realmente a gente tem muita coisa para fazer. Mas parece que a gente está bem mais preocupado com Marte, viu? Mas vamos lá. Pois não deveria. E aí o outro item aqui é a tomada de riscos, né? Que essa pessoa, por ser idealista também, ela toma riscos, né? E se coloca no lugar de vulnerabilidade porque ela quer transformar. E é uma motivação muito genuína, assim, que todo mundo tem. Só que a gente vai encolhendo isso aos poucos. Né? Por medo, por receio, por insegurança. Você pode ter várias desculpas para fazer isso. Porque realmente você não fica numa posição confortável. Você está sempre numa posição desconfortável de algum jeito, né?
em uma medida, porque na outra você está conectada com o seu coração, com aquilo que acredita, e é daí que vem o maior conforto, eu acho. É verdade. Né? De botar a cabeça no travesseiro de noite e saber que você está fazendo o que você deveria estar fazendo. Mas a gente também pode calcular um pouco desses riscos, né, Rodrigo? A gente pode, conversa muito isso aqui. Pode. Eu vou sair do meu emprego e vou abrir um negócio e vou não sei o que. Não é isso, né? Você pode começar a calcular o risco que você vai correr, fazer isso com calma, fazer isso com planejamento, porque essas pessoas, pode ser que algumas delas saíram do dia para a noite e falaram, não, vou fazer isso acontecer, mas pode ser que outras precisam planejar mais e tá tudo bem. O importante é que saber que tem um risco de você ser quem você quer ser ou fazer o que você quer fazer acontecer, mas ele também pode ser calculado e dentro desse cálculo planejado, né? Porque eu acho que assusta um pouco falar, não, o cara que é um humano de negócio, ele tem que tomar riscos. Tem, mas pode calcular esse risco e fazer devagar, aí, fazer com calma então, no seu tempo. Tem muitos exemplos, esse é um bom ponto, Vivi, tem muitos exemplos de tomada de riscos aí que são interessantes e eu percebo que existe um padrão também que é você já percebe que você quer fazer outra coisa, não aquilo que você está fazendo no seu emprego, lá no dia a dia, e você pode ou mudar dentro do lugar onde você está, né, para buscar um outro espaço na empresa, ou você pode começar uma outra coisa em paralelo. E aí você vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que trabalhar à noite, né, vai encontrar alguém para te ajudar, mas enfim, é o risco esse risco é calculado e é um que você tem que tomar também. É isso aí. E tá disposto a fazer, né? Porque beleza, demanda. é isso mesmo. E o outro, agora eu vou entrar nos últimos 3 aqui, que são mais focados em uma visão da sua conexão com um eu interior, vamos chamar assim, que é a intuição. Tá. Na intuição, existe maneiras de desenvolver a sua intuição, você pode trabalhar com isso e muitas vezes a gente ouve a nossa intuição, mas a gente não quer escutar, ignora, né? E aí você não faz nada em relação a isso, você pensa, puxa, eu deveria ter ouvido. Quando você entra num lugar, numa reunião e você sente, né, uma coisa estranha no corpo, assim, é porque essa é a intuição falando, que a energia naquele lugar ela não está muito bem balanceada, sei lá por quê, né? Mas se você souber de você ouve, você se sente mais confortável e, quer dizer, mais protegido, né, para não se expor tanto, eventualmente, alguma coisa assim. Ou até cliente, sei lá, você vai numa reunião num lugar que você não se sentiu bem naquele lugar. Então, gente, com certeza não vai dar certo esse relacionamento de longo prazo com esse cliente. E pessoas que a gente conhece também. Então, como desenvolver essa intuição? Tem jeitos de fazer isso. Tenho estudado um pouco isso e é muito, muito interessante. A gente aprende muito. Porque no nosso dia a dia... E é respeitar, então, essa intuição. Aprender a ouvir também. Aprender a ouvir essa intuição. E criar momentos para você se conectar com a intuição. Até, inclusive, antes de dormir, por exemplo, você pode fazer... Tem técnicas para isso. Onde que eu descubro essas técnicas, Rodrigo? Olha, tem uma plataforma que chama Mind Valley, que tem alguns estudos ali sobre isso e tem algumas técnicas que você pode usar para fazer isso. Mas tem em alguns outros lugares também. Legal. Tá bom. Dá para procurar. O ChatGPT pode ajudar. Tá bom, vou perguntar para ele. E as outras coisas são as últimas 2 que eu gosto muito de falar sobre ancestralidade e espiritualidade. A ancestralidade combina um pouco com o que eu falei da questão da família e tudo, mas olhar para o que está sendo construído, o que veio antes de você, né? Olhando para um contínuo de uma construção de família, mesmo de negócios, ou, por exemplo, no caso da Patrícia Santos, da Adriana Barbosa, tinha muito essa força dessa cultura afro que veio com as famílias que foram desalojadas dos lugares onde moravam e chegaram aqui e foram abafadas, né? E na família tinha um lugar muito importante de conexão com a ancestralidade. Em alguns lugares até não, porque as mães falavam, não, filha, você não vai falar sobre isso porque não tem espaço para falar sobre a nossa cultura, né? Mas elas achavam que não, elas achavam que tinha espaço. E aí buscavam maneiras de aprender sobre essa cultura ancestral, porque é de onde vem essa força, né? Que vem em muitas linhagens, num caminho de descendência e ascendência que passa por séculos, né? Então, existe muita força nessa construção. E a espiritualidade é a capacidade que a gente tem de nos conectar com alguma coisa que é muito maior do que a gente, né? E quando falo de espiritualidade, é importante não confundir com religião, tá? Porque, para mim, o lugar onde eu me conecto mais com a minha espiritualidade é na natureza, né? E a natureza
enfim. Então, não tem um Deus específico, depende. Uma cosmovisão indígena pode ter Pachamama, enfim, cada um se relaciona com isso da maneira que quiser. Mas que é inegável que estar perto da natureza traz benefícios para o corpo, para a mente. Existem muitos estudos sobre isso. É verdade. Então, esse é um lugar de conectar com uma coisa maior que você. Então, dos lugares, né? Você pode ter vários. Concordo, super concordo com você, acho super importante. E a ciência está falando muito sobre espiritualidade, a medicina não é sistêmica, a medicina é integrativa. Já tem módulos específicos sobre a espiritualidade, a importância disso na cura de doenças, né, graves até, e tem bastante coisa saindo por aí. Faz tempo já, isso é uma questão de estudo, é que hoje está aumentando, né? E agora tem a conversa dos psicodélicos também, né? Psicodélico, não sei. Psicodélico para mim parece aquela coisa colorida. Não, mas tem cogumelos, psilocibina, MDMA, tem muito tratamento de estresse pós-traumático com essas substâncias, assim. E o que as pessoas que passam por isso reportam é que tem uma conexão muito grande com alguma coisa maior do que elas, né? Com uma espiritualidade. E tem estudos de... É bom falar isso para não ficar esse preconceito, né? Porque é uma coisa que a gente precisa romper também. Tem estudos de Harvard, de Cambridge, da USP aqui sobre o uso dessas substâncias para o tratamento de estresse pós-traumático. Mas aí a gente precisa de uma prescrição médica, tá, minha gente? Isso vamos... Não? Sim, precisa. Sim, né? Precisa, não é que você olhou com uma cara e falei, não, nós podemos ir lá e comer e tá tudo bem. Não, precisa ter acompanhamento. Por favor, Brasil, né? Não vamos assim... Ou você precisa ter um xamã que possa te... O Rodrigo tá falando aqui, mas vamos com calma, não vamos se animando. O pessoal já tá aqui... Não, se anime em buscar informação sobre isso. Por favor, né? Tem livros sobre isso, tem séries na Netflix, tem o Fungos Fantásticos do Michael Pollan, que é um jornalista premiado. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente a olhar para a nossa vida, para a nossa existência de uma perspectiva diferente, ampliada. Não é porque foi demonizado em algum momento da história que a gente precisa acreditar que foi sempre assim. Pergunta para as pessoas que passaram por esse tipo de tratamento controlado, numa clínica, no hospital, como é que elas se sentem sobre isso. E tem uma matéria maravilhosa da revista New Yorker que chama The Trip Treatment. Eu não sei se tem em português essa matéria, mas ela fala sobre como que essas universidades estavam usando algumas substâncias para ajudar as pessoas num momento terminal, que é o tema de vocês aqui, né? Quando elas estavam, sabe, com um diagnóstico de câncer terminal. Como ajudar essa pessoa a morrer melhor, de uma maneira assistida por meio dessas substâncias, né? E aí as pessoas reportam que conseguiram se conectar com Deus, com espiritualidade e com a própria família que estava acompanhando, para poder morrer em paz. Então, isso é muito disruptivo. Eu acho que antes a gente ter algum preconceito sobre isso, que quando a gente ouve essas coisas a gente tem, claro, é melhor a gente pesquisar e entender para poder saber se faz sentido ou não. Eu acho que a gente tem que pesquisar sobre tudo. Antes de tomar partido, literalmente falando, a gente tem que pesquisar e pesquisar, né? E não sair dando a nossa opinião aí sem base nenhuma. Realmente, mas assusta, viu? A hora que você falou, eu falei, não, peraí, gente, é sério, né? E aí você me trouxe todos esses estudos aí, tá bom, eu vou estudar depois sobre isso. Rodrigo, me conta uma outra coisa aqui. Bom, então a gente acabou a lista dos humanos de negócio. 12 características que eu consegui entender como padrão nos humanos de negócio. Então são pessoas que são pessoas de negócios e são bem-sucedidas. Com base em éticas e valores. Eu consegui de cada uma delas. Sim. E bem-sucedido é uma coisa, então, que cada um é diferente para o outro? Pessoas que estão em paz com elas mesmas. Isso é uma pessoa bem-sucedida? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se você está feliz com o seu impacto no mundo, como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, se você trabalha num lugar onde as pessoas estão tranquilas, confortáveis, podem falar o que pensam, se sentem felizes, não oprimidas, estressadas, deprimidas. Isso é ser bem-sucedido. A gente precisa desconstruir muito ainda o viés do bem-sucedido, como a gente começou falando aqui, né? O que é sucesso, né? O que é sucesso. E o que é sucesso para você, Rodrigo? Para mim, sucesso é poder me sentir tranquilo a maior parte do tempo, sem ansiedade, sem preocupação com o que vai acontecer depois, conseguir estar conectado
no momento presente. É que eu acho que não existe um estado assim, é isso ou aquilo, né? Você vai passando por isso ao longo da sua vida, ao longo do dia também, você experimenta várias emoções. Né? E eu acho que poder se conhecer melhor te ajuda a ficar mais tranquilo com a sua própria existência. Eu acho que para mim isso é ser bem sucedido, né? Não olhar para num post no Instagram e falar assim, puxa, eu queria estar fazendo isso, mas eu não tô. Né? Eu queria estar naquele lugar, eu queria que a minha empresa fosse isso, eu queria que fosse aquilo. Então, esse tipo de sentimento é que gera uma ansiedade, que te deixa nervoso, com baixa tolerância, irritado, né? E aí você demonstra isso no seu dia a dia. Mas é super difícil, eu estou falando isso, mas é uma coisa com a qual eu lido todo dia. Todo dia, quando eu sento para meditar, 15 minutos, 20 minutos, eu estou pensando nisso também. A gente tem que ter muita clareza de quem a gente é para que a gente não seja tão influenciado. Então, precisa saber muito o que eu quero para que quando eu veja alguma coisa na rede social não queira aquilo, sendo que não faz sentido nada para mim. Exatamente. Aquilo não faz sentido. Rodrigo, você foi o primeiro embaixador do TED no Brasil. Ontem eu assisti algumas coisinhas suas e vi um que você fez até fora, só que eu não vi onde que era. Que você conta do jacaré e da bióloga. Do TEDx Amazônia. Isso foi uma palestra em Doha, no Catar. Era um evento para 700 organizadores de TEDx ou TEDx pelo mundo. Né? E aqui no Brasil, você que coordenava isso? A gente... o primeiro TEDx no Brasil foi TEDx São Paulo, que um amigo meu tinha licença, o Helder Araújo, e eu trabalhava no banco naquela época. Daí eu consegui convencer muita gente dentro do banco que a gente precisava patrocinar aquele evento porque era uma coisa muito legal. É muito legal. E ninguém sabia o que era, o TED era muito novo ainda. Eu fui bem sucedido, inconformado de não ver o banco querer patrocinar aquele evento. E no ano seguinte, aí eu também trabalhava no banco, também ajudei a patrocinar, mas eu fiz parte da organização do TEDx Amazônia, que foi em 2010, no Hotel Flutuante, no meio da floresta. Eu vi, tinha 60 pessoas de 60 países. Foi incrível. E aí, nesse evento lá no Catar, me pediram para contar 3 minutos como é que tinha sido essa experiência. Gente, que desafio é falar tão rápido. Mas eu peguei uma história para contar, que foi a história da Daisy Nishimura. Conta essa história da Daisy. Ela é uma bióloga. Ela estava estudando na Amazônia, morando lá, na beira do rio, e ela coletava água naquelas amostras para poder analisar a qualidade da água. E um dia ela disse que ela estava coletando e ela estava tinha uma rampa que saía da casa dela direto no rio. Ela estava nessa rampa coletando e aí do nada veio um jacaré e agarrou a perna dela e puxou ela para o fundo do rio. E ela disse que na hora ela só lembrava que falaram para ela enfiar o dedo no olho do jacaré. Ela disse que enfiou o dedo. E é verdade mesmo, né? É verdade. Né? Ela disse que enfiou o dedo, caso você seja atacado. Não, isso aí é importante a gente saber. Viu, pessoal? E outro dia eu estava em dúvida. Esqueça de isso que é importante. A gente estava no shopping e está tendo uma exposição no shopping de tubarões. Eu falei, gente, eu acho que tem que pôr o dedo nos olhos do tubarão, mas não é do jacaré. É do jacaré que a gente tem que pôr o dedo. Não sei se o tubarão gosta disso ou não também, de repente. Pode colocar no olho dele. A gente pode usar a mesma técnica. Eu já vi no tubarão, você tem que dar um soco no nariz. No nariz, eu vi do nariz. Mas aí a boca do tubarão, quando você vai dar um soco no nariz e aí... Vamos deixar pra lá. Enfim, aí a Daisy enfiou o dedo no olho do jacaré. Tá. Que ela acha que era o olho, enfim, porque estava embaixo d'água. Como é que ela ia ver aquela coisa toda? E aí o jacaré soltou ela. E aí quando ela foi subir na rampa, ela percebeu que ela estava sem a perna. E aí, por sorte, não pegou numa veia que fosse uma coisa fatal. Ela conseguiu chamar ajuda pelo rádio, socorreram ela. E 9 meses depois desse acidente, ela estava falando no palco do TEDx Amazônia. Né? E aí ela falou uma coisa muito legal. Ela falou que o mais importante do que se esconder da tempestade é aprender a dançar na chuva. Que foi isso que ela aprendeu com esse processo todo, né? Reaprendendo a viver sem uma perna. E aí, foi o final de um bloco de palestras. E quando acabou esse bloco, a gente foi para o break. E no break caiu uma chuva absurda, assim, foi uma chuva torrencial, tropical. E aí a galera começou a dançar na chuva. Que assim, lindo. Foi muito lindo. Que história linda. Foi muito lindo. E ela inspirou muita gente lá. E aí agora, como essa questão da Amazônia está muito importante agora, mais do que nunca, né? Entender o tamanho do impacto desse bioma para o clima no planeta,
eu acabei de pedir a licença do TEDx Amazônia para fazer de novo esse evento. Ai, que legal. Então, a gente vai fazer no final desse ano. Nossa, que incrível. Porque está na hora, né? Mais do que nunca, de falar sobre a floresta, o que está acontecendo na floresta. E mais do que isso, ouvir a voz da floresta, que são as pessoas que moram lá falando, porque tem muita solução para a Amazônia de quem não mora lá. Tá cheio, né? E a gente precisa saber o que é importante e relevante para aquelas pessoas que estão lá. Porque são 25 milhões de pessoas que moram na Amazônia Legal. Populações indígenas, povos originários, ribeirinhos, quilombolas, pessoas que foram morar lá também, agricultores, pecuaristas, enfim, tem de tudo lá na Amazônia. E essas pessoas estão no centro de um debate que é muito relevante, né? Como proteger a floresta e, ao mesmo tempo, gerar oportunidade para que as pessoas possam ter uma vida confortável. Exatamente. Né? Você falou uma coisa agora, né? A Carolina Ignarra falou para a gente uma coisa aqui, que ela fala que as pessoas com deficiências falam nada sobre nós sem nós. Né? E é incluir os moradores para essa discussão. Não tenha dúvida que eles são os primeiros que a gente tem que perguntar. Eles têm que estar lá falando no palco, né? É verdade. A gente tem que ouvir o que eles têm a dizer. Mas se você puder, agora, já que você é embaixador do TED, já falou 4 vezes no TEDx que eu vi, você consegue dar algumas dicas para a gente de como fazer um discurso que, em 3 minutos, que apaixone, que engaje? Bom, você também é publicitário. Como é que a gente pode fazer essa... Sou jornalista. Jornalista. Pelo amor de Deus. Gente, eu tenho uma agência de comunicação, nem de publicidade. Eu falei completamente errado. Vocês me desculpem, Brasil. Eu tenho uma agência de comunicação. Não tem nada a ver com publicidade. Pode ser também, mas... mas não. É agente de comunicação. A gente ajuda as empresas a se comunicarem melhor no tema da sustentabilidade. Então, me ajude aqui a comunicar melhor. Me ajuda aqui o pessoal falar de pitch, né? Mas como que eu comunico que engaje, que um líder ou qualquer pessoa que seja que queira engajar as pessoas, emocionar. A gente faz isso lá na Profile também, com executivos, com empreendedores, né? Eu já treinei mais de 400 pessoas entre os eventos do TED, um ano de negócios, eventos de clientes, etc. O TED você tem que falar em 10, Depende, 12 né? minutos, até mais 18, ou menos. Mas é o suficiente para aquele assunto ser interessante. Se é 8 minutos que precisa, beleza, 8 minutos tá bom. E tem algum, rapidinho, antes de você me responder, tem algum já estudo, porque de hoje em dia a gente tem nanosegundos de atenção. O tempo de atenção. O tempo de atenção. Então, tem algum estudo que fala, olha, sei lá, 8 minutos, 10 minutos é importante? Ou é a forma com que a gente fala que vai segurar a atenção da pessoa? Eu acho que depende. Tem uma pessoa que entende muito. Por exemplo, eu ouviria esse cara que falou o livro, escreveu o Despertar de Tudo, eu ouviria ele dando uma palestra de 1 hora no Fronteiras do Pensamento, por exemplo, tranquilamente. Eu acho que tudo depende de quanto você tem para falar e o que você tem para falar. Né? E como você fala. E como. Daí o trabalho esse de fazer esse coaching de narrativas, preparar palestrantes, é entender, primeiro, qual que é a ideia central. Eu acho que isso é interessante, que eu aprendi com o TED lá. Qual que é uma ideia central que você tem para falar? Você consegue resumir essa ideia em um tweet, né? E, a partir daí, você constrói ao redor. Então, você traz histórias que consigam suportar aquela ideia, você traz dados, você traz números. E aí tem algumas coisas importantes que são... Primeiro, começa forte a palestra, tipo, né? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? De onde vocês vieram? Estão tudo bem? Não, tá chovendo lá, não sei o quê. Aí você viu, você já perdeu 30 segundos, você não começou a falar ainda, entendeu? Né? Você tem acha que está conectando com a plateia, mas você não está. Então, você começa falando de uma história, de uma data, alguma coisa marcante, bem forte. Boa. Tipo, no dia tal, todo mundo já vai querer saber o que aconteceu. O que mudou a sua vida? Né? Daí você conta. Depois você conta algumas histórias, como eu falei, sempre reforçando a ideia principal. E você tem que acabar com algum chamado para ação, alguma informação relevante, alguma coisa bem-humorada. Mas se você também não é uma pessoa muito bem-humorada, não vai tentar ser bem-humorado na sua palestra, porque você não vai conseguir. Né? Então, esse trabalho é muito de descobrir quem é essa pessoa, como que ela fala, como que ela se manifesta, o que é importante para ela, e aí conseguir criar uma palestra para ser impactante o suficiente para quem está ouvindo.
Legal, adorei as dicas. Tá gravado, depois eu vou assistir, vou começar a escrever. Um dia eu vou lá no TEDx, né? Rodrigo, então me conta só agora, por favor, a sua empresa Profile, ela cuida muito dessa questão de fazer comunicação para empresas que trabalham com sustentabilidade, impacto positivo e projetos regenerativos. O que são os projetos regenerativos? Olha, a gente fala muito em sustentabilidade, né? Sustentabilidade quer dizer sustentar o que a gente tem até aqui. E se a gente sustentar o que a gente tem aqui, a gente está com problemas, porque a gente tem um conceito que é o dia da sobrecarga da Terra, que é o dia que a gente começou a entrar no cheque especial dos recursos da Terra. Acho que todo mundo entende isso. Então, e cada vez esse dia está mais próximo do início do ano, né? Se eu não me engano, já estamos em julho nesse dia. Quer dizer que a partir do dia 20, 25 de julho, por ali, a gente já começou a usar mais recursos do que a Terra é capaz de reciclar, renovar, regenerar. Entendi. Então, a gente já está destruindo a capacidade de ter água mais limpa, de ter quantidade de água, de ter ar limpo, né, sem poluição, enfim. Esse número ele se aproxima cada vez mais do início do ano. Então, quer dizer que nosso padrão de desenvolvimento ele não é sustentável, simplesmente que a gente já está estragando os recursos naturais. Regenerar quer dizer criar maneiras para que esses recursos possam ser regenerados. Então, plantando árvores, quando você planta árvores próximo de córregos pequenos, começa a ter um volume maior de água, por exemplo, você consegue trazer mais água para aquele lugar. Tem várias técnicas de regeneração, de reparação, de restauração que estão sendo usadas agora, estão sendo descobertas como mais ou menos eficientes. Até hoje não se descobriu um jeito mais eficiente de capturar carbono que seja plantando uma árvore. Então, quando você consegue plantar muitas árvores, você está ajudando nesse processo de regeneração. E a gente pode expandir esse conceito até para a regeneração das relações, né? Quando a gente fala de rehumanizar os ambientes de trabalho, o mundo dos negócios, você está falando de olhar para as relações de um jeito novo, né? Gerando vida a partir daí. Regenerando tem a ver com isso. Tá, ótimo. Rodrigo, a gente começou também falando do seu livro, do seu compilado, né? Como fazer uma empresa dar certo em um país incerto. Sim. Quais seriam suas dicas hoje? Você replicaria o que você escreveu lá em 2004? O que você mudaria? Aquele livro foi muito focado em negócios, tipo gestão, comunicação, como lidar com times. Eu, sinceramente, eu não li ele recentemente, mas eu imagino que muitas coisas têm evoluído muito. A gente, por exemplo, lá tem coisa de meritocracia. A gente sabe que a meritocracia é uma falácia, né? Porque você privilegia pessoas que já nasceram privilegiadas. Você aumenta essa distância que existe entre quem não tem muita oportunidade, né? Com quem tem muita oportunidade. Então, era muito nesse aspecto, assim, de como fazer uma empresa dar certo do ponto de vista de empreendedorismo, que eu acho que foi o que a Endeavor fez lá atrás, em 2000, de trazer esse tema para o Brasil. Né, dar nome, não tinha no dicionário. Eu lembro que na época, no ano 2000, não tinha no dicionário a palavra empreendedorismo. Nossa! Então, teve uma campanha para colocar essa palavra no dicionário. Né? Então, você vê como a gente evoluiu muito nesse tema, de lá para cá. Mas eu acho que, enfim, o Brasil era um país diferente também. O que a gente precisa agora, eu acho, é aproveitar essa oportunidade que tem na nossa mão, da gente ser uma economia de baixo carbono, né? Uma economia que o Brasil é capaz de estocar mais carbono do que emite, né? A gente precisa cuidar da floresta, porque é o nosso principal ativo que nos dá relevância no jogo geopolítico mundial, porque nenhum outro país tem um ativo como a gente tem, que a Amazônia, além de ajudar a regular o clima, tem muitas substâncias que são utilizadas pela indústria farmacêutica para encontrar novos medicamentos. Cosmético. Né? Tem todo cosmético também. Tem várias oportunidades de inovação. Alimentos, né? O Brasil, por exemplo, esse dado é surpreendente, mas o Brasil tem só 2% do total do mercado de castanha do Pará do mundo. Quem mais vende castanha Brazilian Nuts, que é a castanha do Pará, é a Bolívia, né?
Então, é meio absurdo isso. Mas é do Pará, né? E o Pará... Porque É do Pará também mesmo? Lá é o do maior... Pará, mas é da Amazônia, né? Sim? Também tem, a Bolívia também faz parte da Amazônia. São 8 países, né, que fazem parte do bioma amazônico. E isso é só um exemplo, porque também vale para açaí, vale para outras várias matérias-primas, alimentos que existem na Amazônia, ou então mesmo alimentos para cosméticos. Então, isso, a gente não soube fazer direito esse processo de desenvolver um produto e exportar. Então, isso tudo são oportunidades que ainda estão lá. Né? E outros produtos, outros frutos vão ser descobertos também, assim como açaí, cupuaçu, né? Alguns que já são mais famosos também. Existe uma infinidade de possibilidades lá na floresta, mas a gente precisa conhecer. Então, o Brasil tem essa capacidade de voltar a ser um player, um jogador relevante dentro do mundo, em função desse ativo natural que a gente tem, que ninguém tem, todo mundo gostaria de ter. E que não deve ser usado para minerar ouro, por exemplo. Nem fale. Então, o que você diz para os empresários, empreendedores que estão assistindo a gente, se a gente quiser chegar a ser um player de novo no mercado, o que você, como empreendedor, deve começar a fazer ou aumentar a forma com que você faz? Além de você falou, por exemplo, a questão dos créditos de carbono. O que você acha que a gente pode deixar como mensagem para tipo, pensa nisso, cara, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso? Existem alguns estudos sobre isso, né? Sobre como que a gente pode desenvolver essa resiliência para lidar com essas questões. E tem uma plataforma de uns amigos que chama Climate Ventures. Tem uma outra empresa que chama Aya Earth Partners, que publicou um documento chamado A Maratona da Amazônia, que mostra o que a gente pode fazer nessas diferentes áreas, né? Então, por exemplo, o mercado de crédito de carbono está crescendo muito agora, né? Ainda precisa ser mais regulado, mas existem muitas oportunidades para quem quer empreender com isso, ou para pensar em soluções para a questão do clima, ou mesmo soluções para inclusão de pessoas em diversos aspectos, né? Por exemplo, teve um marco do saneamento legal recentemente agora no Brasil, então tem muitas oportunidades na área de saneamento, né? Mais da metade da população não tem acesso a saneamento no Brasil, né? E isso vai precisar ser resolvido, inclusive existe já uma regulamentação para isso, então vão surgir muitas oportunidades. Tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, né? Tem muitas possibilidades de fazer negócios ao redor desses objetivos. E existe material disponível, bastante coisa na internet também. Então, eu olharia para essas questões, como é que eu posso estar a serviço de criar uma oportunidade do mundo ser melhor para todas as pessoas, né? Tem uma frase muito legal do Buckminster Fuller, que ele fala que a gente tem que criar um mundo que seja... fazer um mundo funcionar para 100% da humanidade no menor tempo possível, por colaboração espontânea, sem dano ecológico e sem prejudicar ninguém. Isso deveria ser o nosso objetivo, né? Então, existem muitas possibilidades, muita gente indo por esse caminho. E eu digo que é muito melhor quando você está a serviço de alguma coisa maior. Você se sente parte de uma missão, de uma coisa que você está conseguindo trazer alguma contribuição. Eu adoro aquela frase que é: entre ganhar dinheiro ou salvar o mundo, melhor ficar com os dois, né? Então, tem jeito de fazer isso. Tá bom. Ô, Rodrigo, tudo isso que você falou aqui pra gente, para transformar o mercado mais humano, melhorar o mundo, né, no aspecto ambiental, tudo isso tem a ver com os seus 4 filhos? E como que eles chamam, se você puder contar os nomes pra gente? Conte-se o Augusto, Vicente, a Flora e o Martim. Tudo isso tem a ver com Augusto, Vicente, Flora e Martim. Olha, minha memória tá ótima hoje, não é todo dia. Às vezes eu mesmo esqueço tanto filho que eu já não lembro. Tem a ver com eles? Tem a ver com depois de você ter tido eles? Ou tem a ver com um propósito de humanidade mesmo? Teve uma vez que eu estava surfando, eu surfo desde os 12 anos, e aí eu estava lá no mar esperando uma onda chegar, e eu vi uma garrafa de água plástica, assim, né? E aí eu falei: o que essa garrafa está fazendo aqui, né?
fora de contexto, aquilo ali me levou a pensar, né? Por que aquilo estava acontecendo? Claramente era uma coisa que não deveria estar ali, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre lixos, resíduos, né? Pesquisando um pouco o que tinha disponível de informação de como que empresas levam para isso. E aí eu comecei a me conectar mais com a natureza nesse sentido, de tentar entender qual que é o nosso trabalho aqui, de viver e aproveitar essa oportunidade de estar nesse planeta Terra, que é um planeta incrível, e ao mesmo tempo cuidar dele, né? E aí quando... Eu sei que tem essa discussão hoje, ter ou não ter filhos, né, por esse mundo que vem por aí. E eu acho que a gente vai precisar de seres humanos de muita qualidade para essa transição, né? Então, eu acho que uma maneira de contribuir para isso é cuidando da educação para que eles sejam pessoas colaborativas, que saibam viver em comunidade, que sejam preocupados com os outros, que sejam preocupados com o impacto no planeta, porque essas pessoas elas vão precisar dar o caminho para a ponte que a gente vai precisar atravessar como humanidade. Então, passou um pouco por isso também, essa decisão. E, obviamente, eu quero que eles possam viver num mundo melhor. Então, como que eu posso ajudá-los? Teve até uma discussão como é que você vai votar nas eleições, para quem que você vai votar. E aí eu vi um movimento que estava acontecendo na Inglaterra que eu achei fantástico, que os pais perguntavam para os filhos, né, traziam o contexto político, eleitoral, as plataformas, os candidatos, e perguntavam: em quem vocês acham em quem vocês votariam? E aí os pais votaram a partir da vontade dos filhos. E eu fiz isso com os meus filhos também. Entendi. Eu perguntei para eles: cara, em quem que vocês votariam para prefeito, isso 2 anos atrás, né, em São Paulo? E agora, recentemente, quem que vocês votariam para governador e presidente? Por sorte, a gente estava alinhado nas escolhas, mas eu entendo que o que a gente está fazendo é cuidando esse planeta foi emprestado para a gente pelas próximas gerações, né? Então, como é que a gente cuida? Muito bom. Rodrigo, eu acho que a gente deu uma boa caminhada aqui sobre como trazer humanização, como a gente enxergar isso nas pessoas, nos líderes, nas pessoas, no nosso dia a dia. Um pouco de empreendedorismo, um pouco aqui da questão ambiental, um pouquinho de tudo. Faltou alguma coisa a gente falar antes da gente concluir esse papo que você acha que é relevante, que a gente não pode deixar? Eu acho que essa visão da interdependência, eu acho que é muito importante a gente ter isso bem claro, assim, que eu gosto de usar aquele exemplo das empresas. Você sabe quando você vê um mapa de stakeholders ou dos públicos interessados da empresa? Em geral, está sempre a empresa no meio, né? Como se fosse o Sol e tudo orbitando em volta, né? E aí, tem os estudos muito recentes que falam de como que as árvores se comunicam na floresta. Você já ouviu falar disso? Não. Chama The Wood Wide Web. Então, The World Wide Web. www. Né? Que é como que essa inter-relação entre as árvores, né? Wood de madeira. E aí descobriram que, dependendo da época do ano, uma árvore pode mandar mais nutrientes ou menos para as outras. E tem uma inter-relação, né? Dependendo da estação do ano. E tudo isso acontece por microfilamentos que conectam as árvores por meio de fungos dentro da floresta. E aí, e eu acabei de ler o livro Arrabalde, agora, do João Moreira Salles, por causa do TEDx Amazônia. Ele fez um trabalho fantástico lá. E ele trouxe esses estudos também, que eu tinha ouvido falar em 2019 pela Suzanne Simard, que é uma mulher que escreveu o primeiro estudo comprovando essas trocas por meio de partículas de carbono, que eles colocavam uma marcação para saber se elas estavam caminhando de um lado para o outro. E daí descobriram que sim, as árvores se comunicam, né? E tem uma lei que você não pode derrubar castanheira na floresta. Então, quando as pessoas vão lá e desmatam para colocar gado, eles deixam uma árvore só. E essa árvore sozinha, ela está fadada a morrer, porque ela não tem a troca de nutrientes, ela não se alimenta só do solo, ela se alimenta das relações entre todas as árvores que estão ali. Então, quando eu falo isso das empresas, é que a gente acha que a gente é a árvore mais importante do pedaço, mas não é, a gente é só mais uma árvore.
que está extremamente conectada com todas as outras, que são outras empresas, colaboradores, funcionários, meio ambiente, academia, etc. Então, é melhor olhar para essas relações como uma floresta, em que cada um tem a sua contribuição para o todo, né? Cada um é uma parte importante desse todo. Então, olhar para essa interdependência entre as relações, para mim, é chave para a gente poder evoluir e conseguir habitar melhor esse planeta. Adorei, não sabia, achei incrível, faz muito sentido, é uma metáfora perfeita para o mundo corporativo. Muito obrigada por compartilhar. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo. Foi muito gostoso o nosso papo. Espero que você tenha gostado. Se você que está aí gostou da nossa conversa com o Rodrigo Cunha, a gente vai pôr de novo aqui o QR Code. Lá vai para as páginas que o Rodrigo tem. Tem da Humano de Negócios, tem o LinkedIn do Rodrigo, tem um monte de página aí, tem da Profile também. Então, você vai ver todo o material, todo o conteúdo do Rodrigo. E você pode navegar por lá. Então, clica aqui nesse QR Code, tá bom? E vai te levar para lá. A gente quer agradecer muito sua participação, Rodrigo, e sua também que está assistindo, lógico, porque daí a gente já agradece todo mundo junto. Se você curtiu, você pode se inscrever no canal, encaminhar para alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo, a gente agradece muito. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, achei o papo ótimo. Para mim, você está disfarçada de jornalista aí, Vivi. É um faz de conta aqui, Rodrigo. Já falei que eu sou o que eu falo? Impostora. Eu sou uma impostora do microfone. Foi ótimo o papo. Obrigado pela condução. Obrigada, querido. Obrigado pelo convite também. Obrigada. O prazer foi todo nosso. Gente, muito obrigada e até a próxima lá no seu Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.